Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui para apresentar a vocês a nova versão do nosso tutorial para a escolha do teste estatístico, que é uma produção do programa de pós-graduação em odontologia através desse canal, o canal Bioestatística em Gota. Nessa primeira tela o que nós vamos ter é uma série de links para vocês baixarem os programas que são gratuitos, né? Como por exemplo o Jamov, que é um software estatístico que é de graça. Temos também o GPower, que é um programa muito interessante para a gente fazer cálculo amostral, que é, na verdade, o grande diferencial dessa versão. E também temos um artigo, aqui está o link, para vocês justamente poderem baixar as normas ou o direcionamento, os guidelines para esse tutorial. Então vamos a um exemplo, colocando aqui que a gente queira fazer um estudo, por exemplo, para comparar grupos, né? Eu vou clicar em cima desse link comparar grupos. Então vamos supor que eu queira comparar três grupos, né? Três grupos de pessoas diferentes, três grupos diferentes, e eu então esteja examinando um desfecho quantitativo. Por exemplo, altura, eu queira comparar a diferença de altura entre brasileiros, ingleses e argentinos. Então, esse é o propósito do meu trabalho. Então, aqui o tutorial vai perguntar que tipo de dados você tem. Você vai clicar aqui em numérico. Então, em seguida, o tutorial vai perguntar quantos grupos eu tenho. Então, se são compostos, os grupos são compostos por brasileiros, argentinos e ingleses, eu vou clicar aqui em mais de 2 grupos. A próxima pergunta seria: as suas amostras são pareadas ou dependentes, ou seja, são os mesmos indivíduos avaliados nos 3 grupos? Não, nós sabemos que ingleses são diferentes de brasileiros e são diferentes de argentinos, portanto, eu vou responder, vou clicar aqui na gota não. Em seguida, então, nós teremos a resposta, que é uma análise de variância, né? Uma ANOVA. A ANOVA, então, é utilizada quando eu tenho uma variável dependente, no caso a altura, medida numa escala quantitativa, e um fator de agrupamento, que seria a nacionalidade, brasileiros, ingleses e argentinos. Em seguida, então, se eu quiser saber como executar essa análise através de um software estatístico, nós temos 2 opções aqui, ambos gratuitos. Vamos utilizar, então, o Jamov, e eu vou clicar aqui nesse link do Jamov, que vai mostrar como a gente vai executar isso através desse software. Então, aqui nós temos todo o menu da análise de variância no Jamov. Você vai em análise e ANOVA, e aí tem diversas ANOVAs. A que nós vamos utilizar, conforme nós vimos anteriormente, é a ANOVA um fator, né? E a análise de variância, vocês sabem, ele simplesmente diz se há algum grupo diferente, ele não diz qual grupo. Nesse caso, se houver uma diferença significativa, eu precisarei checar onde está a diferença, seria entre brasileiros e ingleses, ou entre brasileiros e argentinos, ou entre argentinos e ingleses. Nesse caso, nós precisamos de um teste pós-hoc, e novamente, então, eu vou clicar aqui, e esse link vai nos levar à escolha do teste pós-hoc. Nós chegamos, então, aqui ao caminho para o teste pós-hoc da ANOVA, aquele teste que eu vou comparar se a diferença estaria entre brasileiros e argentinos, ou entre argentinos e ingleses, etc. E aqui nós temos o menu do teste pós-hoc, como executar esses testes a depender, e uma série de dicas, né, ou de informações de qual teste você deve escolher, se Tukey-Kramer, se Sheffer, se Games-Howell, se Dunnett, ou se a correção de Bonferroni, conforme vocês estão vendo aqui. Vocês vão encontrar nesse menu esses testes para a escolha. Bem, se eu quero fazer o cálculo amostral, eu retorno àquela página onde tem o menu da ANOVA e eu vou escolher clicar nesse caminho, que é o caminho para o GPower, que é o programa que nós utilizamos para fazer o cálculo amostral. Então, nós clicaremos aqui e vamos até, então, a esse caminho. Bem, nós caímos aqui na página que vai definir, que vai dar todo o caminho, o processo para a gente realizar o cálculo amostral de uma forma muito simples. O primeiro ponto que a gente tem que escolher é que família de teste que você vai utilizar. Então, nós temos aqui a família de teste F para análise de variância, né? E qual é o teste que você vai examinar. E nós vamos examinar esses dados através da ANOVA a um fator conforme foi colocado. Depois, nós definimos o tipo de análise de poder que nós queremos, e no caso é uma análise a priori, porque eu estou fazendo um cálculo para um estudo que ainda vai começar,
né? E vou descrever aqui quais são os meus pressupostos. O tamanho do efeito, que é aquela diferença que você quer detectar entre os grupos, o nível alfa, 0,05 é o de rotina, o poder do teste, né, no mínimo bilateral, e o número de grupos, que no nosso exemplo foram 3 grupos, brasileiros, ingleses e argentinos, mas aqui está colocado como 4, porque eu estou tomando a própria tela do tutorial. E aqui, então, a gente vai clicar em calcular, e ele vai calcular o número de sujeitos. Para a nossa pesquisa, eu precisaria de 180 indivíduos, que para o nosso estudo, dividido por 3 nacionalidades, nós teremos 60 indivíduos por grupo. E assim eu tenho o cálculo do meu tamanho amostral. Bem, gente, esse é o novo tutorial com esses caminhos para a gente executar o teste, o cálculo amostral. Eu espero que vocês tenham gostado e explorem, né? E qualquer dúvida, deixe uma mensagem aqui no nosso canal que a gente responde logo que for possível. Até breve, um próximo vídeo.